Aqui é o professor Vítor Araújo e vamos começar o curso de Álgebra Linear, do curso de nivelamento do mestrado em Matemática, e vamos fazer uma visão geral da ementa do curso, bibliografia, e depois faremos essencialmente uma revisão sobre vetores próprios, diagonalização e operadores diagonalizáveis. Vamos começar. Então, ementa e bibliografia. Então, em traços gerais, né, do ponto de vista geral, o curso vai se dividir nestes pedaços, né, nestes módulos, valores próprios e operadores diagonalizáveis, que vamos essencialmente tratar agora mesmo. Depois, o teorema de composição primária. Depois o teorema de subespaços cíclicos e o teorema de composição racional. Isto é uma preparação para a forma canónica de Jordan. E finalmente teremos o produto interno, o teorema espectral e aplicaremos todas estas noções para estudar formas bilineares no último pedaço do curso, né, no módulo. Estes resultados todos visam dar uma estrutura, né, dos operadores lineares em espaços de dimensão finita. Então, todo o curso aqui vai se passar em espaços vetoriais de dimensão finita e vamos nos concentrar no caso em que o corpo dos escalares são os reais ou os complexos. A bibliografia vai se concentrar essencialmente nestes volumes que estão aqui, que vão ser disponibilizados para vocês no canal do Telegram associado ao nosso curso. Temos o livro de Álgebra Linear de Bueno, Álgebra Linear, um segundo curso da Sociedade Brasileira de Matemática, um curso de Álgebra Linear de Coelho e Lourenço, o livro do Gelfand, Lectures on Linear Algebra, e o clássico Hoffmann-Kunz, Álgebra Linear. Ok? Uma bibliografia complementar que eu vou usar muitas vezes vai ser o livro do Elon Alage Lima, de Álgebra Linear. Ok? Ele tem um ponto de vista de que eu gosto muito, da apresentação de várias ideias. Ele não contém toda a matéria do curso, ok? Mas ele tem pedaços muito importantes da matéria com uma exposição muito boa que eu gosto e vou seguir. Pré-requisitos deste curso. Este é um curso de nivelamento de mestrado, então não é um curso elementar de graduação. Então nós vamos assumiremos o conhecimento de um curso de álgebra linear típico de graduação em matemática, ok? Ou seja, nós, e em geral qualquer curso de ciências exatas, pode ser qualquer curso de engenharia, de física, de química, etc., né? Então, mais precisamente, o curso vai assumir que os estudantes estão familiarizados com as seguintes noções fundamentais da álgebra linear: espaços vetoriais, bases, dimensão, operadores lineares e a sua representação matricial em relação a dadas bases, né? O teorema do núcleo de imagem, determinantes de um operador linear e soma direta de subespaços vetoriais. Essencialmente tem tudo a ver com bases, né? Dimensão. O determinante é um pouquinho diferente, mas eu vou esperar que vocês já conheçam essas noções elementares do determinante. O teorema do núcleo de imagem também é muito importante, né? E a representação matricial dos operadores lineares vai envolver também mudança de base, né? A matriz de mudança de base, etc. São coisas bem elementares que, em princípio, vocês já viram num curso de álgebra linear a nível de graduação, seja qual for o curso de ciências exatas que vocês tenham feito na graduação. Vamos agora começar a falar sobre uma revisão, né, sobre autovalores, autovetores, subespaços invariantes e operadores diagonalizáveis. Então, dado um espaço vetorial, é com um corpo que eu vou representar com K, né, que será R ou C. Quando eu não quiser especificar se é R ou C, quando eu estiver falando em geral, vai ser um corpo K.
Muitas noções não precisam de que seja especificamente R ou C, pode ser um corpo qualquer, né? Outras que são mais delicadas. Então, dado um espaço fatorial, quanto menor for a dimensão do espaço, né, mais fácil fica entender os operadores lineares dele. Portanto, é natural buscar espaços vetoriais F, dimensão menor que a dimensão de E, né, onde nós possamos considerar T restrito a esse subespaço pequeno, né, se possível decompondo o subespaço inicial E numa soma direta desses subespaços pequenos, onde eu posso decompor. Okay? Estes são os espaços invariantes por um operador linear. Então dizemos que o F subespaço fatorial de E é um subespaço fatorial invariante pelo operador T se, né, T de F está contido em F. Ou seja, para todo o vetor V em F, a sua imagem T de V está em F, pela aplicação linear T. Seja qual for o V em F, o T de V está também em F. A restrição de T a F, denotada deste jeito, com a notação habitual, T restrito a F, é um operador linear num espaço de dimensão menor que E, no subespaço F. Então, nós observamos que os subespaços triviais, trivial, o espaço nulo, e o próprio espaço E, sempre são invariantes por todo operador linear. Estes são considerados subespaços invariantes triviais, o espaço inteiro, onde o operador linear está definido, e o subespaço zero. Aqui eu implicitamente estou trabalhando com um operador de um subespaço nele mesmo. Ok? Esse vai ser quase sempre o contexto, a não ser quando nós mudarmos, quando for preciso usar um operador linear de um espaço em outro. Okay? Na maior parte dos casos vai ser um operador do espaço nele próprio. Então, dado um operador linear, o núcleo e a imagem sempre são subespaços vetoriais invariantes por construção, pela própria definição do núcleo de imagem. Vejam isso. É um exercício bem simples, confiram. Né? Uma observação sobre a notação de espaço gerado, que nós vamos usar muitas vezes, dado qualquer subconjunto G de E, escrevemos L de G para o conjunto de todas as combinações lineares finitas de elementos de G. Ou seja, L de G é o subespaço vetorial gerado por G. Vai ser muito útil para nós entendermos como achar subespaços invariantes de operadores. Uma observação, se eu tiver um subespaço invariante por T com dimensão 1, né, se for um subespaço de dimensão 1, se ele for gerado por um certo vetor, então existe um lambda em K, de tal forma que o T de V é lambda vezes V, ou seja, o operador linear dentro do subespaço F, faltou aqui escrever que o V está em F, até para todo o V em F, né? Este espaço, todo o vetor V é multiplicado por lambda quando nós aplicamos o T. Então, de fato, como o F é o espaço gerado por U para algum vetor U, diferente de zero, porque ele tem dimensão 1, então o U está em F, né? E o T de U está em F. Mas o T de U está em F tem que ser gerado pelo U, portanto está na forma de lambda vezes U. Portanto, o T de U é lambda vezes U para algum lambda. Okay? Mas como V não nulo em F é dado por um alfa vezes U para algum alfa, okay? Então T de V, para qualquer que seja o V, né, tem que ser igual a um certo T de alfa de U, que portanto é um alfa lambda U. Né? Mas então o TV é lambda vezes alfa U, por causa da comutatividade, né, do produto por escalar. Então o TV é igual a lambda alfa U, ou seja, é lambda V, para cada V não nulo. Okay? E claro, T de V igual a lambda V também vale para o V, sendo igual a vetor nulo, trivialmente. Né? Ou seja, T restrito ao espaço F invariante de dimensão 1 tem uma matriz que é simplesmente um número apenas, né? É uma matriz 1 por 1, lambda. Né? Tem esta representação matricial numa dada base de F. Né? Nós podemos fixar uma base qualquer, por exemplo, U, né? E sempre que seja qual for a base que a gente fixe, basta tomar um vetor não nulo em F, de dimensão, uma vez que F tem dimensão 1, e vamos sempre obter a mesma matriz. Eu pego no vetor
qualquer e vou multiplicá-lo por algum número, algum escalar fixo. Tá bom? Então, se tiver um espaço invariante de dimensão 1, tá? Então automaticamente eu tenho um certo lambda, de tal forma que o operador restrito a esse espaço de dimensão 1 é simplesmente a multiplicação por esse escalar. Então, um vetor não nulo diz-se um autovetor e, dependendo dos autores, pode-se chamar vetor próprio, também se pode chamar vetor característico. Tá? É um autovetor do operador linear T se existe um lambda de tal maneira que T de V é igual a lambda V. Então, tem que ser um vetor não nulo, né? Ele é um autovetor se a imagem dele é um múltiplo dele. O escalar, lambda, diz autovalor, que também se chama valor próprio ou valor característico, consoante os autores. É o autovalor do operador T, né? Se existe, então, um vetor não nulo, de tal forma que T, a imagem desse vetor, é lambda vezes o próprio vetor. Dizemos que V e lambda são autovetor e autovalor correspondentes. Analogamente, vetor próprio ou característico correspondente a valor próprio característico e vice-versa. Então, isto é o mesmo que achar um certo subespaço vetorial invariante por T de dimensão 1, que é o gerado pelo vetor V, nesta circunstância. Alguns exemplos destas ideias. Uma rotação de ângulo reto no sentido direto. Vocês pegam num ponto XY do plano e levam no ponto menos YX. Vocês estão rodando 90 graus no sentido direto, no sentido contrário dos ponteiros de relógio. Tem apenas zero, o espaço trivial nulo, e o espaço inteiro, R2, como subespaços invariantes, todos triviais. São os únicos subespaços invariantes do operador de rotação em ângulo reto. Esta rotação agora, que é de R3 em R3, que é a mesma coisa que a de cima no plano XY e simplesmente fixa a altura, fixa as cotas, né? Tem agora subespaços invariantes, que são o plano R2 vezes 0, o plano XY, né? Que é o espaço gerado pelos vetores E1 e E2 da base canónica, e tem outro espaço invariante, que é o eixo dos Z's, né? O espaço gerado pelo terceiro vetor da base canónica, o espaço gerado pelo E3. Tá? Reparem, eu estou aqui representando o plano XY como R2 vezes 0, estou direto com 0, e estou representando aqui o F1, que é o eixo dos D's, como o 0,0 vezes R. Como F1 tem dimensão 1, nós temos um certo autovalor que é 1, né? Pois o R1 de 00Z é simplesmente 00Z. Okay? Para todo o Z em R. Este 4 aqui é um erro de digitação. Então, a reflexão, outro exemplo, a reflexão S em E, com E sendo uma soma direta, F1 com F2, em torno de um certo subespaço F1, daquele espaço F1, paralelamente a um certo subespaço F2, que estão em soma direta, tem esta expressão, S de xy igual a x menos y. Eu fixo os pontos, os vetores na direção de F1 e troco o sinal aos vetores na direção de F2. Assim temos um autovalor 1 e autovetores correspondentes em F1. Portanto, todos os vetores dentro de F1, os vetores x aqui são fixados. E temos um autovalor menos 1 e autovetores correspondentes em F2. Todos os vetores de F2 são multiplicados por menos 1. Identificamos assim espaços invariantes, autovetores aqui. 4. Quarto exemplo. Tomemos uma aplicação linear que tem um núcleo não trivial. Então, todo o V no núcleo, todo o vetor no núcleo é tal que a sua imagem é nula, claro, né, por estar no núcleo. E, portanto, isso o vetor nulo é a mesma coisa que 0 vezes qualquer vetor. Então, TV pode ser escrito como 0 vezes V. Logo, lambda igual a 0 é um autovalor de T com autovetores correspondentes no núcleo de T, quando o núcleo é não nulo. Okay? Os vetores não nulos no núcleo são autovetores correspondentes ao autovalor 0. Um outro operador é chamado de cisalhamento. É um operador linear
que tem esta expressão, ou seja, o xy é elevado em x mais alfa y, com um alfa fixado, vírgula y. Então, a segunda coordenada é fixada e a primeira coordenada é transladada por um múltiplo de y. Isso chama-se um cisalhamento. Com o alfa não nulo, caso não trivial, se o alfa for zero, né, nós ficamos com simplesmente a identidade, t de xy vai em xy. Então, com alfa diferente de zero, os únicos subespaços vetoriais invariantes são os triviais, vetor nulo, R2, o espaço inteiro, e ainda o espaço dado pelo eixo dos x, ou seja, o espaço gerado pelo primeiro vetor da base canónica, conjunto x0. É fácil de ver que esse conjunto aqui, x0 é enviado em x0 sempre. Okay? E são apenas estes subespaços. De fato, qualquer outro subespaço vetorial de dimensão 1, de R2, é uma reta pela origem, que será um espaço gerado por um vetor AB, né, que será o conjunto dos pontos com coordenadas TA, TB, para todo t real, em que A, B é um vetor fixado, né, e vamos supor que o B é diferente de zero para ser um subespaço diferente deste aqui que nós já sabemos. Né? E observemos que T de AB é igual a A mais alfa B, vírgula B. Não está em F. Ele não está no subespaço que nós consideramos. Portanto, ele não é invariante. Porquê? Porque se TATB, um elemento do espaço, fosse igual ao A mais alfa B, B, então nós teríamos que ter automaticamente, uma vez que o B é diferente de zero, teríamos que ter aqui que TB é igual a B, portanto T é igual a 1, né? E seguiria que A mais alfa B seria igual a A. Okay? O que é impossível, porque como o B é diferente de zero e o alfa é diferente de zero, então, né, o alfa B não pode ser zero, né? Mas esta equação, A mais alfa B igual a implica que o alfa B tem que ser zero. Então, esta é uma contradição. Portanto, este F, né, não pode ser invariante. Qualquer outro subespaço vetorial de dimensão 1 diferente deste aqui, né, ou seja, tomando este B diferente de zero, ele não pode ser invariante. Então, temos aqui os únicos subespaços invariantes são estes três. Né? O espaço trivial, o espaço inteiro, que são ambos os subespaços invariantes triviais, e o espaço gerado pela primeira vetor da base canónica, o eixo do x. Falaremos agora sobre funções polinomiais de um operador linear e existência de subespaços vetoriais invariantes. Isso nós deixamos para um próximo vídeo.